Oi, gente, bom dia, boa noite. Vamos entrando nessa live que vai ser super interessante, vai tirar muita dúvidas que a comunidade marítima tem de uma forma geral e eu também. Estou entrando 5 minutos antes para dar um tempo para o pessoal entrar e aí o Renan vai entrar às 19h30. Estão me ouvindo? Deixa eu colocar meu AirPod aqui. Oi, moça. Só vou. Eu tava lá na live da Sobena mesmo. Sim, hoje é importante o tema, a gente coloca logo a farda. Eu voltei. Gente, estão me escutando bem? Obrigada, Eva. Tá, que bom. Só esperar o Renan entrar, tá, gente? Cinco barra 5. Obrigada, Anderson. Obrigada, Laís. Deixa eu ver. Não, Luciana, eu sou oficial de náutica. O Renan entrou aqui. Aqui. Oi, Renan. E aí, Maria, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Então, boa noite, gente. Vamos começar essa live. O tema é BR do Mar e NR6. Eu vou pedir para o Renan se apresentar um pouco para a gente e contar a história de como ele virou advogado da área marítima. Conta aí para a gente um pouco, Renan, como foi essa história. Pois não. Bom, meu nome é Renan Margalho, eu sou atualmente professor efetivo de Direito Marítimo do Centro de Instrução Almirante Brás de Aguiar, do CIABA. Sou especialista em Direito Marítimo e Portuário, sou mestre e doutorando em Direito pela Universidade Federal do Pará e presidente da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB Pará. E esse interesse basicamente surgiu com o intuito de entender um pouco o que ninguém mais sabia, o que quase ninguém sabia. Com certeza. Então, essa era a minha principal ambição no momento que eu fui buscar especialização fora, na época, em 2012. E essa especialização lá em Santos que eu fiz me possibilitou retornar para cá, me auxiliou a passar no concurso do CIABA. E hoje eu tenho a satisfação de falar que eu coordeno a primeira pós-graduação do Norte de Logística Portuária e Direito Marítimo, aqui do Instituto Navigare. Então, é um ramo que está crescendo bastante, que vem ganhando bastante notoriedade aqui no norte do país, que até 5, 6 anos atrás nós tínhamos que ir sempre para fora para estudar, mas agora está muito mais acessível. Ai, que ótimo. Parabéns, parabéns pela belíssima trajetória. Obrigado. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar do projeto, né, de lei, o BR do Mar.
Houve alguma veiculação, assim, pelas redes sociais de um vídeo levemente equivocado, dizendo que já era uma lei. Diante disso, eu gostaria que você explicasse para nós que somos leigos. Não é uma lei ainda, é um projeto. E quais são os caminhos que este projeto vai percorrer até virar uma lei? Bom, vamos lá. Falando de uma forma bem simples também, um projeto de lei, como o próprio nome já subentende, é um projeto realmente que pode virar lei depois de obedecer alguns procedimentos, mas ainda não é algo vinculante, não é algo obrigatório, é algo que pode vir a ser. E nesse momento que a BR do Matá está em processo de debate. Então, um projeto de lei pode ser proposto pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal ou pela Presidência da República. Nesse caso, foi proposta pela própria Presidência da República e encaminhada para o Congresso para votação. Então, está em análise, está em discussão e com grandes tendências de ser aprovada nos próximos meses, inclusive. Mas ainda não é uma lei. Tudo que está escrito na BR do Mar, nada vinculante ainda, mas tende a ser. Tá bom? Daqui a uns meses. Os caminhos geralmente são quais? Eu que sou leiga, eu sei que passa por uma comissão de justiça e uma comissão de cidadania, depois vai para a Câmara dos Deputados. Tem como você explicar assim, um passo a passo mesmo? Claro. Você tem a Comissão de Constituição e Justiça, você tem outras comissões temáticas também que vão tratar de diversos assuntos lá, e todo projeto de lei vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? Porque, assim como nas Forças Armadas e boa parte dos marítimos já, em algum momento, já tiveram contato com as Forças Armadas, na legislação a gente tem questão de hierarquia também. Então, essa comissão, a grosso modo, seria para analisar se essa lei está dentro dos ditames constitucionais. Passando por esse processo, você vai para a votação mesmo. Aí, enfim, a votação depende muito do tipo de lei, se é maioria simples, maioria, se é 2/3 dos deputados, enfim, se é só a Câmara, se é só o Senado, se é o Congresso. A BR do Mar não tem grande complexidade, é uma lei ordinária, tá bom? Então, ela tem um procedimento em tese mais simples, mas ela está num processo agora de debate que é possível alteração. E isso é extremamente perigoso, porque o que nós olhamos hoje com a BR do Mar é uma legislação que tende, em muitos pontos, a melhorar muitas coisas, tá bom? Tem pontos positivos e negativos. Mas existe aí um resguardo por todo um mercado de trabalho brasileiro, que a gente vai falar mais à frente. Só que nesse momento, onde está a lei, isso pode ser alterado. E você tem vários lobbies atuando para isso, tá bom? Você tem lobby dos armadores, você tem lobby dos sindicatos, você tem lobby dos donos de carga que querem cada vez mais tornar mais barato o transporte marítimo. Então, é uma grande negociata, uma grande jogatina de lobbying, enfim, uma palavra de certo modo pejorativa aqui que eu estou utilizando, mas que pode ou não alterar esse projeto. Então, como nós estamos vendo esse projeto, é possível que ele sofra alterações em pontos chaves, tá bom? Que atinjam vocês, inclusive. Então, todos os marítimos têm que estar conscientes, têm que estar vigilantes e têm que fazer parte do lobby também, porque, caso contrário, alterações podem ocorrer em desfavor do mercado de trabalho brasileiro. Não, com certeza. E todo esse trabalho que eu venho fazendo é justamente para chamar a atenção dos marítimos, para deixar um pouquinho algumas coisas de lado e focar nesse momento muito importante, principalmente na consciência de que marinha mercante a gente recebeu das gerações anteriores e qual a gente quer deixar para a geração futura. É uma questão de responsabilidade mesmo. Então, esse é o meu chamado para os marítimos gerais. Prestem atenção nesse projeto de lei, né? É um projeto de lei que existe uma pessoa que é um porta-voz desse projeto, ele chama Dino Batista, ele é diretor de hidrografia e navegação do Ministério da Infraestrutura,
Eu vi várias lives dele nesse final de semana. Foi mandado em caráter de urgência e ele acredita que com pandemia deve ser atrasado, mas que em 3 meses eles já devam ter esse projeto aprovado. Então vai ser uma coisa rápida. Claro, eu acredito que deve atrasar, mas o que o governo espera é que em 3 meses ele seja aprovado. Então não é um tempo longo, porque os projetos geralmente são enviados e se perdem, demoram anos. Então, gente, talvez esse projeto seja um pouco diferente. Qual a sua opinião, Renan, sobre o tempo de aprovação desse projeto? Olha, eu especularia, do jeito que os lobbies estão atuando nesse projeto, que ele giraria em torno de 1 a 3 meses. Tá bom? 1 a 3 meses? Nossa 1 a 3 Senhora! meses. É Sim, muito está mais do que muito eu forte o imagino. lobby. E, diga-se de passagem, esse projeto, ele agrada muitos setores e desagrada a poucos. Então, existe muita pressão, existe muita convergência de força em o mesmo sentido, entendeu? Sim. O que pode ocorrer um pouco, que demore, são eventuais alterações por parte da Câmara dos Deputados, do Senado, enfim, do Congresso, que depois que passa, que torna esse processo um pouco mais moroso, porque vai para o presidente, depois volta para as casas para poderem votar novamente, enfim. Então, tem que se verificar se o presidente ele vai vetar alguma possível alteração proposta pela Câmara. E tem essas peculiaridades que pode realmente demorar mais um pouco. Mas, se não houver alteração, eu acredito que vai ser votada muito rápido e que mudanças muito pontuais podem ser feitas, mas vocês têm que ficar vigilantes, basicamente, a alguns 2 ou 3 artigos aqui que vocês têm que defender a ferro e fogo. Com certeza. Vocês que eu digo os aquaviários brasileiros, marítimos brasileiros, de modo geral, tá? Com certeza. E vamos lá, vamos pro projeto, né? Tá aqui o meu, ó, todo rabiscado, cheio de marca-texto. Vamos falar do que interessa aos marítimos, né? Que é o capítulo 2, seção 2, né? Que é a parte que pega mais na nossa área, dos direitos e deveres aplicáveis às embarcações afretadas, né? Sim. Artigo 9º. Ficam as embarcações afetadas na forma prevista nesta lei obrigadas a submeter-se às inspeções periódicas pelas autoridades brasileiras, ter tripulação composta de no mínimo 2/3 de brasileiros em cada nível técnico do oficialato, incluídos graduados ou subalternos, e em cada ramo de atividade, incluído o convés e as máquinas de caráter contínuo. Eu tenho uma dúvida nessa parte da lei. Quando ele fala 2/3, no mínimo 2/3 de brasileiros em cada nível técnico do oficialato, incluídos graduados ou subalternos, ele está colocando oficiais e guarnição todas juntas como uns 2/3, ou ele está dividindo por setor? Eu não consegui entender o que ele está falando. Não foi a tua que você não conseguiu entender, Maria, porque tem muita coisa que tem uma tecnia aqui, que tem um problema técnico na legislação. Acho que você já até pontuou algumas no grupo lá de oficiais mercantes. E vamos lá. Começa pela própria promoção dessa lei. Eu acho que todos viram aquele vídeo que foi divulgado. E naquele vídeo que foi divulgado, uma coisa que chama muita atenção, quando eles vão classificar, por exemplo, navegação de cabotagem. Não sei se todos perceberam, mas isso passou em branco. Eles falam navegação de cabotagem é aquela que você navega no território nacional visualizando a costa. Isso é navegação costeira. Isso não é navegação de cabotagem. A navegação de cabotagem não necessariamente ela precisa ser por meio da navegação costeira. Então você nota que algumas pessoas que elaboraram essa lei, elas tinham problema de domínio técnico marítimo mesmo, entendeu? Então, por exemplo, aqui quando você fala comandante e chefe de máquinas, e logo depois você pontua mestre de cabotagem e condutor de máquinas. Olha, uma coisa, todos os marítimos sabem, é função que você exerce a bordo. O comando não necessariamente é exercido pelo CLC,
pelo CCB. Você pode ter, em determinadas situações, um primeiro oficial e até um segundo oficial comandando embarcações. Igualmente, o mestre de cabotagem. Só que aqui ele confunde as duas coisas. Uma hora ele fala que a função é pertencente a brasileiro e outra hora ele fala que a habilitação... Detalhe, tem embarcações que eu nem preciso dessas habilitações. Entendeu? Então, como você disse, eu não sei quem disse lá no grupo, a maioria é uma habilitação imediatamente abaixo a que foi citada na lei, então eu não vou precisar contratar brasileiro. Faz total sentido, porque o que ele quis dizer, pelo espírito, da Lei 9432, que é a lei do REB, que é a Lei de Ordenação do Tráfego Aquaviário, que, inclusive, essa legislação faz muita menção e altera bastante essa legislação, a Lei 9432, ele quis dizer que o comando e a chefia da máquina seriam de brasileiros, só que ele acabou confundindo as bolas e acabou cometendo algumas atecnias aqui. Outra tecnia que a gente observa aqui na lei é marítimos a nível de oficialato. A nível de oficialato, você sabe, está escrito na Norman que é de segundo oficial, de náutico, máquinas para cima. Mas depois ele faz uma menção também aos subalternos. Então ele utiliza também a expressão oficialato errado. Então isso é comum na lei, nessa legislação, nós vamos encontrar uma série de expressões erradas aqui, entendeu? Que vão confundir a cabeça de muita gente, pode eventualmente conduzir a interpretações erradas. Isso daqui tem que deixar claro. Essa lei mereceria uma revisão adequada por pessoas que conhecem do mundo marítimo. Simplesmente para revisar uma ou outra nomenclatura que tem, que foi posta de forma bem errada aqui, diga-se de passagem. Hoje, como ela está escrita, você entenderia o quê? Que 2/3, porque, por exemplo, nós temos a RN 6, né? Que fala que cada setor precisa ter 2/3. Eu não consigo ver isso descrito aqui na BR do Mar. Eu vejo como se ele está colocando que oficiais e guarnição, todos juntos, tem que ter 2/3 do total do quantitativo. E o armador vai escolher quem ele vai colocar. Não, ao contrário. Quando ele fala que em cada nível técnico, ele quer dizer que cada nível técnico, proporcionalmente, vai ser ocupado por 2/3. Então, tanto o nível de oficialato quanto a guarnição vão ser compostas por 2/3, no mínimo, de brasileiros. Tá bom? Isso, diga-se de passagem, não inclui, isso foi uma pergunta que fizeram no grupo, não incluindo o comandante-chefe. E diga-se de passagem aqui também, não incluindo eventuais habilitações que possam ter aqui de condutor de máquinas e mestre de cabotagem, que isso daqui foi um erro bastante grotesco dessa legislação, diga-se de passagem. Essa é uma outra pergunta que eu tenho. Por exemplo, isso para uma pessoa da área que lê, tá claro que não está incluso? Tá claro que não está incluso... O que é os obrigatórios, chefe de máquinas, de comandante, mestre de cabotagem, condutor, não estão inclusos nos 2/3? Isso está claro? Para quem não... Claro. É bem claro isso. Inclusive, são postos em incisos diferentes. Tá então, bom? Isso é claro, não precisa estar escrito. Não precisa estar especificado isso, porque já está bem implícito aqui na lei que é dessa forma. Inclusive, essa mesma interpretação é dada aos navios de bandeira brasileira. Tá? Você tem os navios inscritos no registro comum, nós temos aqui 2 tipos de registro, o registro comum e o REB. Os inscritos no registro comum, eles precisam de comandante, chefe de máquinas, mais 2/3 da tripulação de brasileiros no mínimo. Ok. Tá bom? Então, isso segue o mesmo modelo. Quiseram mexer um pouquinho e incluíram aí as habilitações que já disse para vocês que eu discordo. E uma outra pergunta que eu acho que você já respondeu, mas só para deixar claro, isso também não inclui os praticantes? Ou esses 2/3 dos praticantes podem ser inclusos? Porque, por exemplo, há empresas hoje que colocam praticante brasileiro e, no passadiço, fecham 2/3, entendeu? Colocando o praticante. Qual é a sua interpretação sobre isso? Eu te respondo com outra pergunta. Praticante é tripulante? Não. Não. Então, não inclui praticante, tá bom? O praticante não entra para essa contagem porque o praticante não é tripulante.
E sendo que você tem um artigo próprio aqui que diz que os navios afretados, os navios de bandeira estrangeiras que estejam inscritos na BR do Mar, deverão contratar praticantes brasileiros. Mas praticante brasileiro é extra-rol, tá bom? Ok. Então, ele não entra na contagem de tripulante. Agora, eu acho que você está notando, quando você lê essa legislação aqui, que o mundo marítimo é muito desconhecido. Com Então, certeza. eventualmente, alguém pode ter utilizado os praticantes para induzir alguma autoridade que aqueles praticantes são contados como tripulação. Mas, ao rigor da lei, eles são extra-rol, tá bom? Então, não entrariam na contagem de tripulantes. Eles não estão na contagem desses 2/3. Porque senão ficaria bem fácil, né? E algumas empresas praticam isso aqui na RN6, tá? Algumas já praticam isso. Colocam um praticante e contam como 2/3. A RN06, eu quero falar dela especificamente mais tarde, mas ela foi um tiro no espelho. Por que eu digo que é um tiro no espelho por parte do sindicato, no caso? Ele mirou em uma coisa, mas ele acertou em outra, entendeu? Então, ela é uma norma extremamente ineficiente e, diga-se de passagem, olha, tem suas vantagens, também não estou criticando 100% a RN06, tá bom? Tem sua importância, mas do jeito que ela é feita, ela tem muitas margens para possíveis fraudes. E utilizando a própria legislação para isso, basta quebrar a continuidade, basta fretar um novo navio, é difícil de fiscalizar. E esse modelo aqui, Maria, nós vamos ter um novo modelo de fiscalização, pautado em 2 princípios. Para você afretar uma embarcação e inscrever no REB, possivelmente você vai ter que comprovar a contratação de brasileiros. Inicialmente, é uma comprovação prévia. É diferente da RN06, que eu tenho que esperar 90 dias contínuos para poder comprovar a contratação de brasileiro, para poder exigir. E geralmente você exige mediante a denúncia. Aqui não. Afretei embarcação, vai operar no Brasil, sob regime da BR do Mar, na cabotagem, então eu tenho que comprovar a contratação de brasileiro em todos os níveis. Inclusive, era isso que eu dizia que a RN tinha que fazer. Fazer uma fiscalização prévia por meio da ANTAC. Hoje, Ótimo. não é o Ministério do Trabalho que vai fiscalizar, se a legislação for aprovada, né? Quem vai fiscalizar é a ANTAC. Então Agência isso já é Nacional de muito Transporte bom, né? Ferroviário. Isso já é uma É muito bom. evolução, né? Porque Olha, já vai ter que comprovar previamente uma contratação de brasileiros e será supervisionado pela ANTAC, não pelo Ministério do Trabalho, que não tem fiscais para ir a bordo fiscalizar isso. Gente, exatamente, suficiente. não tem nem estrutura. Será que o Ministério do Trabalho tem barco? Entendeu? Então, ele não é estruturado para isso. Ele é estruturado para fazer fiscalização interna. Mas dentro das competências da ANTAC está regular o mercado marítimo brasileiro. E eu sempre defendi, sempre levantei a bandeira que, dentre o mercado marítimo brasileiro, estão envolvidos os tripulantes, a defesa da tripulação brasileira. Entendeu? Então, a ANTAC sempre teve competência, desde sua criação, para regular os navios estrangeiros que operavam aqui na cabotagem e no apoio marítimo. Então, como é que vai ficar hoje, já que você levantou o assunto da RN06? A RN06 hoje se aplica essencialmente a cabotagem e o apoio marítimo e a operação de plataformas. Ela se aplica basicamente a esses 3 tipos de navegação. Por quê? Porque a lei de ordenação do tráfego aquaviário, a lei do REB, que é a lei número 9432 de 1997, ela diz que as navegações de cabotagem, de apoio marítimo, de apoio portuário e navegação interior são realizadas preferencialmente, não exclusivamente, preferencialmente tem uma distância grande, por embarcações de bandeira brasileira. Esse é um ponto-chave, tá bom? E a embarcação de bandeira brasileira tem um vínculo com todos os tripulantes, porque precisa contratar brasileiros, paga tributos para o Brasil, movimenta a indústria naval do Brasil, então move toda uma cadeia, tá bom? A RN06, ela vem se aplicar quando não tem embarcações brasileiras para operar nesse tipo de navegação. Então, como é que você faz o procedimento? Você pede um termo de autorização de afretamento para a ANTAC, tá bom?
Você especifica as embarcações que você quer, o tipo de embarcação, arqueação, operação que você quer realizar. A ANTAC vai dizer para você, olha, nós não tem nenhuma embarcação brasileira disponível para esse tipo de operação. Uma perguntinha, isso é a circularização que eles tanto falam? Eu não sei o que eles estão chamando de Você circularização. vê no mercado e dizer não tem ou tem. Eu tenho visto isso nas lives de mais. Basicamente, sim. Tá. Sim, então é isso que chama de circularização. Isso é feito pela ANTAC. A ANTAC fala, não tem esse tipo de embarcação. Então você está autorizado a fretar uma embarcação de fora. Só que note, a embarcação brasileira e a embarcação de uma bandeira de registro aberto são concorrências desleais. Então o armador ou a empresa brasileira de navegação, preferencialmente ela opta por a embarcação estrangeira, a embarcação do Panamá, das Ilhas Marshall, da Libéria, enfim, embarcações que têm um subsídio econômico muito grande, entendeu? E a partir daí ela começa a operar. Só que aí a RN06 vem, olha, esse tipo de operação que você está operando exclusivamente no território do Brasil, você vai ter que obedecer alguns requisitos. E quais são esses requisitos? Se essa embarcação ela operar continuamente por mais de 90 dias, tem que contratar uma porcentagem de brasileiros. Quais são os problemas? Se a embarcação operar por menos, 60 dias, e eu afretar outra embarcação, se a embarcação ela for afretada por 6 meses, mas lá no dia 89, ela faz uma viagem de longo curso, isso quebra a continuidade e você zera a contagem do tempo. E isso é E feito. mesmo, Isso é feito. muito, muito, muito. É óbvio que vai ser feito. É por isso que a RN06 ela é uma legislação que tem muitos pontos falhos. Que você conserta aqui, você ajusta muitos pontos com a BR do Mar. O primeiro ponto que se ajusta é a fiscalização falha que é exercida na RN03. Segundo ponto, é a necessidade de ficar 90 dias contínuos. Terceiro ponto, vincular a uma embarcação e não a uma empresa de navegação. Se eu for uma empresa de navegação, eu posso afretar 6, 7, 8 embarcações por ano. E eu nunca vou ficar 90 dias contínuos aqui no território nacional. E aí eu não preciso contratar brasileiro. Ótimo, a embarcação vem aqui, opera no território nacional, gera uma evasão de divisas enorme, entendeu? Porque o armador é de fora, você está pagando para ele, não contrata tripulante brasileiro, e gera um prejuízo na cadeia marítima nacional, entendeu? Pelo menos esse ponto aqui a gente vem consertar com a BR do Mar. Ótimo, ótimo. Bom saber, bom saber. Outra pergunta que eu tenho é que ele fala que para efeito de cálculo do quantitativo de brasileiros em atividade de caráter contínuo, aqui se refere o inciso 2 do caput dos marítimos das seções de Câmara e Saúde, no nível técnico de subalterno, serão considerados conjuntamente as atividades de convés e separadamente da seção de máquinas. Minha pergunta como leiga é, eles vão colocar a Câmara junto com o convés e isso já não vai ser dividido como assim, convés e Câmara, e aí a gente vai ter que ter 2/3 juntando Câmara e convés junto no mesmo nível técnico? Não, vamos lá. Você tem as seções técnicas de marítimos que basicamente não exerce função de tripulante, enfermeiro, enfim. E essa parte da tripulação ela vai ser contabilizada como uma seção de convés, tá bom? Como uma seção de convés subalterna. Então não entra no nível então assim, um quantitativo, eu posso, por exemplo, substituir moço e marinheiro por enfermeiro, cozinheiro e taifeiro. Seria assim como eu entendo. Porque se eu estou contando no convés, eu posso deixar de contratar marinheiro de moços e colocar cozinheiro, o que for mais barato. É isso ou não? É isso. Então, tipo assim, o convés perde certo número por causa disso, né? Porque vai competir com cozinheiro, taifeiro e enfermeira, e aí o que for mais barato vai entrar. Mas aí eu te faço outra pergunta. O que é que vai ser mais barato? O brasileiro ou o estrangeiro? Gente, com essa BR do Mar, se a gente tiver com MLC e não CLT, acho que o brasileiro, né?
Se a gente Vamos lá. tirar do cenário a CLT, o brasileiro. Primeiro, deixa eu fazer uma correção que você tinha mencionado há pouco para mim, que alguém disse que as normas da Organização Internacional do Trabalho elas eram superiores à legislação nacional. Não. Elas são equiparadas, têm a mesma força de leis, tá bom? Sendo que na legislação trabalhista você sempre aplica a norma mais benéfica. Tá. Então, é o que for mais benéfico. Porém, aqui no artigo 12, que é um artigo também, que eu não sei se o pessoal está muito atento, mas é um artigo extremamente polêmico, que tenho a mais absoluta certeza que ele vai ser contestado, que ele diz o seguinte: os contratos de trabalho dos tripulantes que operam em embarcações estrangeiras afetadas na forma prevista nessa lei serão aplicáveis às normas de seu pavilhão, ou seja, às normas de sua bandeira. Então, o que ele está falando aqui? Por exemplo, a garantia que nós temos aqui de a maioria dos tripulantes embarcam no regime 1 por 1, na pior das hipóteses 2 ou 3 por 1, nas normas internacionais, que aqui ele faz menção, o limite é 6 por 1. É 6 meses por 1 mês, entendeu? Então, isso vai ser contestado, não sei se isso vai prosperar ainda no judiciário, mas se for como artigo 12... Se essa lei fosse aprovada do jeito que ela está hoje, né? Se essa lei fosse aprovada do jeito que ela está hoje e o judiciário não afastar o artigo 12, o marítimo brasileiro ele vai ter suas férias, seu 13º, se é que vai ter, seu tempo de embarque regulado pela legislação do país de bandeira e não pela legislação do Brasil. Seja ele brasileiro, seja ele estrangeiro. Então aí eu te pergunto, se ele for brasileiro ou estrangeiro e for amparado legalmente da mesma forma, o brasileiro se torna mais barato. Por quê? Sim. Porque eu não vou precisar pagar passagem, hospedagem, enfim. Não vou movimentar toda uma logística para trazer um tripulante para trabalhar no Brasil. Tá bom? Então, isso tem um ponto muito negativo para os tripulantes brasileiros, tá bom? Mas tem também um ponto positivo, porque isso daí se torna desinteressante contratar estrangeiros. Sim, eu concordo com você. Por exemplo, no REB, você está tripulando uma embarcação que opera em REB? Que opera no REB? Eu não. Não? Você já tripulou alguma embarcação inscrita no REB? Já. Quantos brasileiros tinham nessa embarcação? 100% de brasileiros. 100%. Só que no REB só é obrigatório o comandante e o chefe de máquinas. Mas por que tinha 100%? Porque se você contratar um estrangeiro, como é embarcação de bandeira brasileira, a legislação que vai se aplicar a ele é brasileira. Então, para o REB, é mais barato você contratar um brasileiro. E tá aí. Boa explicação. É Sempre me mais barato você contratar um brasileiro também, pelo mesmo padrão. Aqui você aplica para os dois a legislação brasileira e na BR do Mar você aplica para os dois a legislação do pavilhão do navio, da bandeira do navio. Certo? Okay. Então tem esse ponto também. Ótimo. Só um adendo, gente. Quem tiver pergunta, manda aqui para interrogação, porque aí eu faço as perguntas de uma forma geral. Às vezes é muito difícil cortar o raciocínio do Renan no meio para fazer uma pergunta, tá? Só clicar aqui, né? Eu tô conseguindo acompanhar as perguntas também. Eu não estou conseguindo acompanhar porque eu tenho que prestar muita atenção, porque é uma área que eu não domino para entender. Então, coloquem aqui, cliquem aqui nesse ponto de interrogação que tem do lado do comentário e escrevam suas perguntas que eu vou ler com certeza. Se eu não ler nessa parte do live, a gente começa uma outra live e responde as perguntas rapidinho, tá bom? Então tá, Renan. Se me permite, deixa eu responder uma pergunta do Anderson. Aqui, que ele fala que é muito diferente dos Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos é um país bastante liberal, mas que protege bastante suas empresas, seu mercado de trabalho. E aqui no Brasil a gente protege também, mas criticar o REB por não proteger o tripulante brasileiro, pelo menos quantitativamente, é um tanto quanto equivocado, porque ele está equiparando a proteção do navio estrangeiro para o navio brasileiro. Você garante aqui uma contratação de pelo menos 2/3 e o comando e a chefia da máquina dessa embarcação para brasileiros, mesmo ela sendo estrangeira. Problema que a gente não soluciona com a RN06, que o comandante e o chefe de máquina jamais serão brasileiros. Com certeza. Uma pergunta aqui que eu achei
Bem interessante. Embarcações offshore poderão ser enquadradas nessa pele? Não, gente, é uma pele para cabotagem. Offshore não entrará. Mas o próprio Dino Batista, diretor, né, do Ministério da Infraestrutura, ele falou que a BR do Rio para navegação interior está vindo também, logo atrás. Então vamos ficar ligados na BR do mar, porque daqui a pouco vem a BR do Rio, né? Foi por isso que eu fiz referência aqui, Maria, que a BR do Mar vai se aplicar a cabotagem e a RN06 vai se aplicar somente a offshore, que vai ser o que sobra, basicamente. Tá? Então, a RN06, que hoje, até agora que não foi aprovada a lei, é aplicada a cabotagem também, quando for aprovada, ela vai deixar de ser aplicada. Entendido. Tá bom? Entendido. Uma pergunta. No REB, ele fala comandante e chefe obrigatoriamente brasileiros natos, eu acho. Por que nós não vemos essa especificação no projeto BR do Mar de brasileiros natos? Na realidade, no REB, ele não restringe a brasileiros natos. O que ele restringe a brasileiros natos é registro comum. Tá? Tá. Mas tem um sentido para tudo isso. Vamos lá. Aqui no Brasil, nós temos uma legislação que, em tempos de guerra, a Marinha do Brasil pode converter as embarcações mercantes a seu serviço para operações logísticas necessárias naquele momento. Só que ela só faz isso com embarcações brasileiras. Ela não pode apresar embarcações de outro país. Então, aqui no Brasil, nós necessitamos que o tripulante seja brasileiro, porque boa parte dos tripulantes, pelo menos os formatos de F1, eles já têm uma preparação mínima militar. No caso do navio estrangeiro, não. Ele não vai ser convertido mesmo em tempo de guerra, a não ser que seja cometido um ato de guerra, mesmo que seja o apresamento. E nesse caso, eu não precisaria, a rigor, de tripulação brasileira. Agora, o fato de ser brasileiro nato ou naturalizado, abrir essa possibilidade, é basicamente insignificante o impacto que tem na vida dos marítimos brasileiros. Até porque os marítimos brasileiros são os natos e os naturalizados. Então, seja ele nato ou naturalizado, o importante é proteger o mercado local, né? Assim, eu tenho algumas amigas do recrutamento e seleção que, por exemplo, como a RN6 não diz, não especifica, elas não contratam naturalizado. Então, assim, realmente é uma coisa que também acho que não vai ter tanto impacto, né? Não vai ter tanto impacto. Uma outra pergunta, voltando um pouquinho. Caso a BR do Mar não seja aprovada nesse molde e a gente tenha a questão de encargos trabalhistas, CLT, voltando a estar na lei. Aí nós voltamos a falar que Convés e Câmara e Saúde vão ficar no mesmo bolo, né? Vão ficar no mesmo bolo e aí o armador vai escolher o mais barato. Tipo, não vai ser como na R6, que nós temos o Convés separadinho ali, tendo que ter 2/3, a Câmara separada tendo que ter 2/3, e o pessoal da saúde, né, o nível técnico de saúde, também separado. Eles vão ficar os três competindo para ver quem sairia mais barato. Tá certo esse meu entendimento? Sim, estaria parcialmente certo, mas eu particularmente, eu acredito que esse ponto, esse artigo 12, dificilmente vai ser revogado. Eu Entendeu? também acredito. Inclusive, eu acho que é um dos artigos que mais está sendo protegido pelos armadores, que uma das reivindicações dos armadores era que o marítimo, que a legislação trabalhista brasileira é muito cara. Então, ele quer baratear. E esse artigo 12 é chave para todos os armadores. Então, não interessa seu contrato 2/3, seu contrato 60, 70, 100% de brasileiros. O que eu quero, não me importa contratar brasileiro ou estrangeiro, eu quero contratar pessoas habilitadas e baratas. Sim, com Essa certeza. é a cabeça do armador, tá bom? E por essa legislação, por esse artigo 12, o brasileiro está se tornando barato para o armador. Sim. Então, ele está protegendo bastante esse artigo 12. Enquanto o marítimo brasileiro, ele está protegendo esse artigo que nós estamos discutindo, que é a reserva de mercado aqui, que é o artigo 9º. Com certeza. Agora, tanto um quanto o outro, olha, sinceramente, se o artigo 12 permanecer
e o artigo 9º for revogado, eu acredito sinceramente que mesmo assim boa parte da tripulação de navios estrangeiros vai ser de brasileiros, se você continuar aplicando a legislação, mesmo você não tendo obrigatoriedade de contratá-los, Sim, pela questão que sim, eu já te falei, entendeu? sim. Falando do artigo 12, ele que é o mais polêmico para os marítimos, com certeza, sem sombra de dúvida. Vamos a ele, né? Vamos a ele e deixando assim bem claro que gringo não vai assinar CLT. Somos nós que não vamos estar cobertos pela CLT, não é isso, Renan? Exatamente. O gringo vai se vincular à legislação trabalhista dele, a legislação trabalhista de bandeira. Agora, se vocês me responderem qual é a legislação trabalhista da Libéria, não existe, né? Então, basicamente, você está num contrato civil ali, que as partes vão pactuar livremente, obedecendo algumas limitações, por exemplo, o tempo de embarque, mas tem esses pontos aí que são... Esse ponto específico é bastante perigoso para o marítimo brasileiro, mas, como eu disse, se essa lei for aprovada, quando ela for aprovada, é um dos primeiros pontos que será questionado. Tenho a mais absoluta certeza. E é muito possível que o judiciário brasileiro ele afaste, ele considere ilegal esse artigo para brasileiros. Essa era a minha pergunta. Na sua experiência como advogado, qual seria a chance disso passar, principalmente na Comissão de Constituição, né, e Justiça? E a gente vê eu acho que seria uma coisa um pouco mais complicada de passar por lá. E olha que eu não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, apenas a realidade. Tá. A chance é muito grande. A, a De passar ou de não passar? Desse de jeito, passar. A assim. Constituição de Constituição e Justiça, no final das contas, é um grande lobby político também. Então, ela faz tudo menos analisar a constitucionalidade. Ela é nomeada pelo presidente da Câmara e, de acordo com os interesses que estiverem envolvidos, ela vai deixar passar ou não. A rigor da lei, ela deveria analisar formalmente a Constituição, mas na prática, o que a Comissão de Constituição e Justiça faz é muito aquém disso. Se for interesse dos que compõem essa comissão, ela simplesmente vai passar. Então há uma grande chance de dela passar, né? Uma grande Muita chance. chance. E aí a gente comenta assim, vamos lá, o lado positivo e o lado negativo disso, né? O lado negativo seriam os brasileiros perderem toda a segurança da CLT, que seria a previdência, Vamos lá. ou... Se tu me permite fazer um outro contraponto positivo, eu vou falar um pouco da indústria naval, porque isso vai afetar a médio e longo prazo brasileiro, tá bom? Ah, Porque a BR do Mar, ela não autoriza o afretamento livre, 100% livre. Não, ela condiciona. Ela condiciona, olha, você tem que ter uma embarcação brasileira pelo menos sendo construída, ou em operação. Então você tem que ter uma equivalência de arqueação. Se você quiser aumentar sua frota de afretamento, você tem que aumentar sua frota de embarcação brasileira. Então, essa abertura de afretamento de embarcação estrangeira, ela condiciona o teu aumento da frota de embarcação brasileira. Então, as duas sobem juntos. E na embarcação brasileira continua tudo normal. Legislação brasileira sendo plenamente aplicável. Tá bom? E isso daí vai ter um estudo de oferta e demanda, claro, as empresas vão fazer o cálculo, vão trabalhar de acordo com a lei, aferindo as principais vantagens que essa lei vai fornecer para eles, vantagens econômicas que me refiro, mas nós tendemos com a BR do Mar a ter sim o aumento da frota de bandeira brasileira de cabotagem, para poder ter o aumento da frota de embarcações estrangeiras, entendeu? Então as duas coisas andam juntas. entendi. Sendo que na embarcação estrangeira nós vamos ficar, sim, desamparados. Nós vamos ficar desamparados, por um lado, né, das leis trabalhistas, de fundo de garantia, o que mais que a gente tem, gente? Eu não sou muito boa em lei, tá? Fala aí, Renan, Já tem me ajuda. 13º, Décimo aviso terceiro, prévio, adicional de periculosidade, insalubridade, enfim. Uma série de... hoje, que em que pese não está normatizado, mas é uma norma sindical aí, a questão da gravidez, que inclusive eu venho levantando muito essa bandeira.
Então, é uma questão muito delicada, principalmente a questão da mulher aborda, entendeu? Nós temos que implementar políticas públicas para incentivar a contratação da mulher e, ao mesmo tempo, afastar a discriminação. Tá? Mas, enfim, vai depender muito como ela vai ser utilizada no futuro. Vai depender muito mesmo e vai depender muito da atuação do judiciário brasileiro, porque se o judiciário brasileiro afasta esse artigo 12, é só alegria para vocês, né? Sim, com certeza. Por um lado, a gente perde, né, os direitos trabalhistas que você citou. Por Uhum. outro, a gente se torna uma mão de obra mais barata, porque já cai o custo de passagem e logística do gringo, né, do estrangeiro vir trabalhar aqui. E a gente entra num grau até de mais vantagem competitiva, né? Por sermos mais baratos. E outra coisa também que deve cair por terra é a gente não conseguir mais ser promovido em embarcações estrangeiras, que hoje é um gargalo para os mercantes que trabalham em navios de bandeiras estrangeiras. Poucos você conhece de uma frota inteira um mercante que chega a, por exemplo, imediato. Isso quando é geralmente um afretamento offshore. Aí a gente vê, às vezes, uma pessoa sendo promovida imediato. Mas em navio tanque, você não vê essa promoção em nenhuma empresa. Eu nunca conheci, né? Então, assim, se por um lado perdemos os direitos trabalhistas, por outro lado, tem mais dinheiro na nossa mão e também tem mais oportunidade de promoção, ao meu ver, né? Que sou leiga do assunto. Você podia comentar o lado positivo e negativo? Maria falhou um pouquinho do vídeo no final. Depois que você falou sou leiga no assunto, travou. O que você perguntou? Se você podia fazer uma visão desses dois lados do artigo 12, se ele passar e se ele não passar. Tá, se ele passar no judiciário, basicamente vocês se tornam competitivos, mas por um motivo ruim, tá bom? Porque alguns direitos de vocês conquistados a duras penas, diga-se de passagem, ao longo de décadas e décadas e mais de um século aí de luta, serão afastados. Porque a legislação que é referência para os tipos de navio que vão ser afetados, eu não estou falando de um navio de bandeira inglesa, um navio de bandeira francesa, não. Eu estou falando de um navio de bandeira da Libéria, Sim, de bandeira do vai ser o que vai Panamá. vir. Não existe uma Panamá, legislação vai ser trabalhista Panamá, aí. vai ser Libéria, vai ser Ilhas Marshall, Isso, vai ser isso que vai vir. Não vai vir bandeira norueguesa, inglesa, francesa. Não é exatamente. isso As que vai vir. famigeradas de bandeira de conveniência. E um dos motivos dela se chamar bandeira de conveniência é porque é conveniente para o armador, por ser mais barato. E um dos motivos de ser mais barato é porque ele gasta pouco com a tripulação. Tanto é, Maria, que existem vários casos, principalmente não, existem tanto na cabotagem quanto no offshore, de navios abandonados, tá bom, com estrangeiros dentro, que já foram qualificados aqui no Brasil como trabalho escravo. Então, quem iria imaginar que, em pleno século XXI, nós teríamos trabalho escravo a bordo de navio, todos por essa a famigerada bandeira de conveniência. O ponto é, quebrou a legislação trabalhista internacional, não é a nacional. A internacional abandonou o navio, contratou mais estrangeiros que brasileiros, você perde os benefícios da BR do mar. Então, se dá com uma mão e se tira com outra, tá bom? Então tem esse ponto negativo, sim. Porque vocês se tornam competitivos, sim, a duras penas. Sim. Porque não é porque o mercado internacional aumentou o nível de remuneração, aumentou a qualidade de trabalho, não. É o brasileiro que vai diminuir. E Sim. isso vai doer. Vocês vão notar essa dor com o passar do tempo. Mas, É ao mesmo tempo, uma coisa que dói é a falta de emprego. Tá também, né? bom? Por outro Então lado. vai ser algo ponderado aí, porque tende-se a ter uma oferta de trabalho e de praticagem também muito maior, Sim, certo? sim. São os lados bons e ruins e cada um tem a sua análise particular de cada um, né? Uhum. Uma pergunta que eu tenho, por exemplo,
A MLC, ela prevê acordos coletivos? Você sabe me responder isso? Ah, eu confesso que eu não lembro. Tem 3 convenções que falam de marítimos e a principal referência que eu tenho agora em mente é o tempo máximo de embarque. Sim, Tá? É o tempo máximo de embarque que fala de 6 por 1, que é o 6 por tempo 1. máximo previsto internacionalmente hoje. Você acha que isso Mas, colaria no Brasil com a nossa cultura tão forte de 2 por 2 no máximo? olha, é uma estratégia de mercado quando a gente quer implementar alguma medida, tipo privatização, tipo é, legislação trabalhista estrangeira, flexibilização das leis de trabalho, você precarizar. É uma estratégia institucional, tá? Então você precariza, você diz que aquilo não funciona e você tenta retirar direitos para poder justificar uma eventual melhora. Tipo, vou tirar direitos para aumentar a oferta de emprego. É o que está ocorrendo com vocês agora. E fica se vai colar, sinceramente, eu não sei. Mas antes da década de 90, o embarque era 1 por 1, né? 1 ano por 1 mês. Tem professores que anunciavam que ficaram embarcados 1 ano e 9 meses para tirar férias de 1 mês. E a gente Então vê era uma isso outra realidade. acontecendo hoje com os filipinos. Nessa Então, pandemia, na minha tripulação, teve gente que ficou 1 ano. e a necessidade faz o homem. O homem, a necessidade faz a pessoa, deixa eu incluir as mulheres também. Porque dependendo da situação que se encontra, a situação econômica, como a gente estava, por exemplo, até 3, 4 anos atrás, uma grave crise de emprego para a Marinha Mercante, pessoas vão se submeter sim a subempregos, tá bom? Então, eventualmente, você pode ser bem remunerado, você pode ganhar em dólar, mas você vai ter um trabalho muito mais sacrificante. Você, eventualmente, pode não contribuir para ter uma aposentadoria, você pode não ter o pagamento de 1/3 de férias ou 13º, enfim. Tem uma série de circunstâncias que não afetam diretamente a remuneração, talvez não afete a remuneração de vocês. Não estou afirmando isso, mas estou especulando. Mas possa afetar direitos paralelos, que nós já estamos muito bem incorporados com esses direitos. E confesso que me causa certa estranheza, entendeu? É por isso que eu tô não sou advogado trabalhista, mas eu olho com muita estranheza o artigo 12, porque, como eu disse para você, ele vai ser contestado. Se ele vai, contestado no judiciário, tá bom? Se ele passar, e possivelmente vai passar, ele vai ser contestado no judiciário, e eu não sei qual vai ser o resultado. É bem possível que ele seja afastado pelo É, judiciário. uma outra pergunta: quais são as leis que nós temos? Por exemplo, o Dino Batista, né, o responsável por um dos porta-vozes do Ministério da Infraestrutura, ele falou numa live que eu assisti no final de semana que a MLC é uma super lei. Ela está hierarquicamente acima das leis ordinárias. Vamos repetir, quais são as leis que nós temos no Brasil que nos protegem disso? Porque, pelo que você disse no início da live, isso não é verdade, né? Vamos lá. Constitucionalmente falando, Maria, nós temos as leis nacionais, tá bom? Constituição, lei ordinária, lei complementar, decretos, e, enfim, vai baixando aí o nível, mas eu acho que interessa falar até aí para você. Convenções internacionais, normas internacionais, elas podem ser incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro. Elas podem ser incorporadas com força de lei ordinária ou de norma constitucional. As normas constitucionais só valem para normas de direitos humanos. São restritas a direitos humanos, caso tenha aprovação de um quórum qualificado no Congresso Nacional em 2 votações. Tá bom? Então é um processo extremamente complexo. Salvo engano, nós temos 1 ou 2 normas internacionais que têm força de norma constitucional. Salvo engano, é só uma norma, para você ter ideia. Todas as outras, ela tem status de norma como a lei ordinária. Então, por exemplo, LESTA, BR do Mar, consolidação das leis trabalhistas que você está se referindo, e convenções da OIT, tem o mesmo peso. A diferença é que na legislação trabalhista tem um princípio. Eu sempre aplico aquilo que é mais benéfico
ao trabalhador. E a legislação brasileira é muito mais benéfica que as convenções internacionais. Lembre-se, quando eu trato de convenções internacionais, eu trato do mínimo do mínimo. Eu não estou tratando de super direitos, não. Eu estou tratando do mínimo. Então, convenções da Organização Internacional do Trabalho é o mínimo. E o Brasil, ele não deve se guiar pelo mínimo. Ele deve aditivar, ele deve complementar. Assim como nós fizemos já desde a década de 60 com a legislação trabalhista, que nós viemos atualizando ela, enfim. E hoje nós temos muito, pela legislação trabalhista brasileira, nós temos muito mais direitos garantidos do que pelas convenções internacionais. Tá? Então, fica-se que pode passar na comissão, mas no judiciário provavelmente não passa. Não disse provavelmente, eu tenho minhas dúvidas, minhas ressalvas. É possível que passe, é possível que não passe, mas eu não sou realmente advogado trabalhista, mas é um artigo que eu olho e me causa muito estranheza, tá bom? Me soa como algo ilegal, me soa como se estivesse recusando, se estivesse cerceando direitos trabalhistas. E os direitos trabalhistas previstos na Constituição são direitos fundamentais. E tem uma legislação que fala que a proibição ao retrocesso. Tá bom? Você não pode retroceder, você não pode voltar atrás. Então, você não pode tirar direitos já você não pode tirar direitos. Tá bom? Apesar de ter sido tirado muitos direitos há pouco tempo atrás. Enfim, flexibilizaram muitas coisas. Mas as convenções da OIT não têm hierarquia superior às normas brasileiras. A CLT, elas têm hierarquia igual. E a CLT, por ser uma legislação mais favorável, ela se aplica para os brasileiros. Tanto se fosse verdade o que ele disse, nós não aplicávamos para os marítimos a CLT. Nós só aplicávamos hoje, que o Brasil é signatário, nós só aplicávamos as convenções da Organização Internacional do Trabalho. Entendeu? Porque não teria sentido nós aplicarmos a CLT. Em relação a isso, nada vai mudar. São duas normas que já existem, mas nós sempre aplicamos a CLT aqui no Brasil. Então, é uma informação, no mínimo, equivocada. No mínimo equivocada. Também achei equivocada o que ele disse, né? E ele falou outras coisas também que estão tendo uma aproximação muito grande do... Deixa eu ver, eu anotei aqui, gente, que eu sou péssima com esse negócio de direito. Com o Ministério Público do Trabalho para dar mais e mais lastro jurídico a esse artigo 12. Isso ele disse. Né? Mas vamos ver o que vai acontecer.